rapaziada, tudo bem? Hoje a gente já tá dando um clima junino já, olha que lindo. Quem aí já tá dançando a quadrilha? Porque essa quadrilha vai ser diferente esse ano. Você aí na sua casa e eu aqui, mas a gente vai dançar junto, tá? Então tá bom. Meninos, hoje eu trouxe a proposta do caderno do CEMED, é o 18, a sequência é a 18. Vamos fazer do terceiro ano primeiro e logo em seguida fazemos também a correção do quarto ano. Vamos lá? Já pegou o seu caderno? Certinho? Então vamos lá. Atividade 6, 7, 8 e 9. O conteúdo é matemática. A sequência que eu falei para vocês não se perder lá com as atividades. Vai assim, né? Ai, professora, eu tô meio perdida, eu não sei qual que a senhora tá falando. Ó, a sequência é 18, ela tá lá em cima, tá? Terceiro ano. Vamos ver o que traz pra gente essa semana, ó. A Escola Municipal Arthur de Melo falou assim: vamos resolver algumas atividades que exigem raciocínio lógico. Analise a questão com atenção e responda. Sabemos que o pato tem 2 pés. Muito bem. Se juntarmos o pato, a galinha e o marreco, quantos pés eles terão? Então, 2 mais 2 mais 2, vamos ter 6. Marcou 6? Certinho, parabéns. Próxima. Aqui colocaram um texto. Esse texto, na hora que você olhar no seu caderno, ele não vai estar em vermelho. Por quê? Para adiantar o nosso próximo exercício, eu já coloquei os números em vermelho. Presta bem atenção nesses números que estão de vermelho. Olha lá, ó. Animais do Zoológico de Brasília consomem mais de 2 toneladas de alimentos por dia. O cardápio é balanceado e obedece às necessidades de cada animal. A Fundação Jardim Zoológico de Brasília tem seu zoológico 801 animais, sendo herbívoros, onívoros e carnívoros, sem contar os mais de 200 animais que estão sob a sua custódia até que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, defina um lugar para eles. A rotina de alimentação de todos esses bichos é extensa e envolve mais de 2 toneladas de alimentos por dia. O elefante chocolate é o mais comilão, seguido pelos hipopótamos e os rinocerontes. Come por dia 3 quilos de ração, 80 quilos de frutas e verdura, 17 quilos de feno, que é uma mistura de plantas secas, e 600 gramas de sal mineral e 150 quilos de capim. Nossa, é muita comida, né, meninas? O que esse exercício pede? Olha aí, ele pede para que você retire todos os numerais que você encontrar no texto e escreva ele no espaço. Que espaço, professora? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o espaço, tá? Então, a gente já fez isso, ó. Selecionamos todos os números. E aí, ele pede para que você escreva o antecessor e o sucessor. Lembrando, porque a gente já viu sobre essa aula, o que é antecessor? N menos 1, quer dizer, o número menos 1. O que é o sucessor? N mais 1, o número mais 1. Então, vamos lá. Número 2, o antecessor é 1, sucessor o 3, 801. Antecessor 800, sucessor 802. 200, 199 é o antecessor, 201 é o sucessor. Número 3, o 2 é o antecessor, o sucessor é o 4. 80, o 79 é o antecessor, 81 o sucessor. 17, antecessor 16, sucessor 18. 600, o antecessor é 599, o sucessor 601. E para finalizar, o número 150, o antecessor é o número que vem antes, galera, 149, e o que vem depois? 151. Esse exercício pedia para vocês fazer isso. Antecessor, número menos 1. Sucessor, o número mais 1. E agora eles trazem para vocês uma placa de carro. Então, comum, ó. Vamos ver lá as características. É um carro que a placa é de Belo Horizonte, tem aí 3 letras e depois ele é composto por 4 números. Só que ele quer saber o número que está nessa placa. Qual que é o número da placa? 1774. Agora ele quer que você escreva esse número por extenso. O que é extenso? Eu vou escrever esse número. Como é que vai ficar? 1774. De acordo com a posição do 7 na placa, ele tem 2 valores diferentes. Não entendi. Se eu olhar esse 7 aqui, ó, ele é o quê? Uma centena, não é? Olha aqui, ó, unidade, dezena, centena. Qual que é o valor dele? 700. Então, ó, 700. E o valor desse outro 7 aqui? Unidade, dezena. Ele é dezena, então o valor dele é 70. Muito bem, crianças. Escreva o valor de cada algarismo de acordo com a ordem que ele ocupa. Olha, 1774. Ele quer saber qual que é o valor do 1,
Qual é o valor do 7? Qual que é o valor do outro 7? Qual que é o valor do 4? Então, vamos lá. O 1 vale 1.000. O 7, 700. O outro 7, 70. E o 4 vale 4 porque é uma unidade. Próxima questão. A forma decomposta do número da placa é como é que eu até falei isso para vocês. Como é que eu faço para me saber qual é a decomposição do número 1774? Se você devagarzinho pensar, raciocinar, você vai saber, ó, porque é 1.774. A nossa opção é a C, ó, 1.000 mais 700 mais 70 e mais 4. E ele quer saber se você aprendeu mesmo. Ele está perguntando para você qual é o sucessor e o antecessor desse número. O antecessor é 1773 e o sucessor é 1775. Muito bom! Questão 9. A escola Adolfo Bezerra de Menezes traz para você primeiro um texto, tá? Que bicho é o sapo? Os sapos, assim como as rãs e as pererecas, pertencem ao grupo dos anfíbios. Eles são geralmente maiores e vivem na terra, mas botam ovos na água. Desses ovos nascem os girinos, que vão crescendo e se transformando. Assim acontece com as borboletas, na metamorfose. No Brasil, já conhecem 737 espécies de anfíbios, dentre os quais 15 estão ameaçados de extinção. Quer dizer, então 15 está sumindo aí do habitat dele natural. Ele tirou esse pequeno texto, lá, O Menino e a Rã, disponível, está aqui lá na UOL, quem quiser entrar e dar uma olhadinha mais, né, no texto, pode entrar lá. Agora é com você. Quantas espécies de anfíbio não estão ameaçadas de extinção? Olha a pergunta, não estão. Ele não está te perguntando quantas são, que não estão, ó. E a gente vai precisar fazer uma conta. 737 não era o meu número total? 15, ele falou para nós que estão ameaçados. Então, eu vou tirar os 15. O que sobra? 722. Então, a resposta da A seria 722, tá? B, qual é a forma de decompor o número 737? Pensa devagarzinho, vai falando aí na sua cabeça. 737. 700 mais 30 mais 7. Organize os numerais abaixo em ordem crescente. Olha, a gente trabalhou com 3 números aí, né? Uma sequência de algarismo, 3 numerais. 737, o 15 e o 722. Ele quer que você coloque esses 3 números em ordem crescente. O que é o crescente mesmo? Isso aí. Do menor para o maior. Vai ficar como? 15, 722, 737. Certinho? D. Agora é a vez de escrever por extenso. Vamos lá? 15, como é que escreve 15? 722, ó, 722 e por fim, 757. Parabéns, muito inteligente. Meninos, agora, quem é do terceiro ano vai continuar sentadinho aí e observar as atividades que são do 4º ano. Então, os meninos do 4º ano já pegou um pouquinho da matéria dos alunos do terceiro, recordaram e agora vamos fazer de vocês, do 4º ano. Os exercícios são 6, 7, 8 e 9. A sequência também é a sequência 18 e a gente vai falar aqui matemática. Então, vamos lá. Ó, Totônio de Moraes que fez para nós essa atividade. Ó. Em uma sala de aula, fizeram uma votação para descobrir o sanduíche preferido da turma. Os votos foram registrados em um gráfico, olha o gráfico aí, de colunas, ó, de colunas. Observe os dados representados e responda as questões. Olha, fizeram um gráfico, colocaram a preferência dos alunos e montaram um gráfico. Tem um hambúrguer, tem cachorro quente, pão com mortandela e misto quente. Se vocês observar com mais detalhes, vocês vão ver que cada coluna dessa ela é representada por um desenho. Então vai ficar fácil na hora de você poder observar o que é o hambúrguer, o que é o cachorro quente e assim por diante. Mas a pergunta principal é a seguinte: qual foi o sanduíche menos votado? Para mim saber o sanduíche menos votado, eu tenho que ver qual que é a coluna que está menor. Qual que é a coluna que está menor? Do misto quente. Então, o misto quente é o que os meninos menos gostam lá naquela sala. Quantos votos ele recebeu? Escreva esse número por extenso. Ele recebeu 3 votos e a gente escreveu o número 3. Esse exercício A e B é isso aí. Mas temos o C, o D e o E também pensando naquele mesmo gráfico, ó.
Registre o dobro do sanduíche de pão com mortandela no quadro a seguir. Meninos, eu já sei a quantidade porque eu olhei lá no meu exercício do gráfico e memorizei, né? Então vamos lá. Eram 8. Ele pediu para você dar o dobro. Quando eu falo dobro, significa que eu tenho que multiplicar por 2, ou somar ele 2 vezes. Quem ainda está com dificuldade na multiplicação pode somar também. 8 mais 8, 16, ou 8 vezes 2, 16. Vai dar o mesmo resultado. Resposta, o dobro é 16. Quantos alunos há nesta sala? Registre seu raciocínio. Como é que você pensou? Como é que você vai saber quantos alunos tem na sala? Se você olhar o gráfico e você contar todas as quantidades de voto, você vai chegar a um numeral. Olha lá, ó. Se você chegar lá, ó, 15 mais 10 mais 8 mais 3 é igual a 36. É o número total de alunos daquela sala. E a gente tem que colocar resposta, viu, gente? Ó, o problema precisa de resposta completa. Nesta sala há 36 alunos. A quantidade de cachorro-quente corresponde a... Lá falava que era 10. 10 é a mesma coisa que meia dezena? 10 é a mesma coisa que meia dúzia? Não, meia dúzia é 6. Uma dezena? Uma dezena é 10. Então, a nossa resposta é uma dezena. E uma dúzia? Quem lembra? Meia dúzia é 6, então uma dúzia é 12. Isso aí, galera. Meninos, e aí, eles trazem para vocês também uma atividade essa semana que vai falar sobre reta numérica. O que é reta numérica? Se você pegar a sua régua, aquela que você usa todos os dias na sua sala, você vai ver que a reta numérica, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. É a reta, mais ou menos não, é isso aqui, professora. É uma reta numérica, ó. A nossa régua começa do 0 e vai até o número 30. Quando vocês veem, ó, um risco maior, ó, que significa que são os nossos centímetros. Então, se eu for ver aqui, ó, esta régua aqui tem 30 centímetros, é uma reta numérica. Se eu falasse para vocês assim, ó, quarto anos, vamos contar de 2 em 2, o que eu teria que fazer, ó? 1, 2, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 6. E você poderia circular ou colocar um X, porque aí vai ficar fácil de você localizar na sua aí, ó, na sua régua, o que seria, quais são os números que incluem 2 em 2. E se eu quisesse de 5 em 5? 1, 2, 3, 4, 5, faz um X no círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que dá? 5, 10, 15, porque eu vou estar contando de 5 em 5. E essa matéria traz para você o que eu acabei de te explicar. Que aqui, ó, na sequência de números, eu posso contar os números pares, positivos, que no caso aqui de 2 em 2. Posso contar uma sequência de números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, em sequência, né? Posso também contar múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai, né? Infinito. E também posso contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Eu tenho certeza que você já leu essa matéria, então vamos seguir adiante e ver o que nos pede os exercícios. Ó, a régua, ó, falei para vocês que usa a régua, ó. A régua é um exemplo de uma sequência numérica que utilizamos como medida. Os riscos maiores, ó, são os centímetros e os menorzinhos são os milímetros, tá? A partir dessa explicação, resolva as questões. Na imagem abaixo estão sendo medidos uma caneta, um lápis, um palito. Você pode me dizer quantos centímetros mede cada um desses objetos? Lembre-se que você contará de um em um. Então, a gente pegou uma caneta, colocou lá na régua, ó, e mediu. Quantos centímetros será que tem essa caneta? 6 centímetros. E o lápis? 8 centímetros. E o palito de fósforo? 4 centímetros. Toda a medida que eu usei foi aqui, ó, pela régua, tá bom? Meninos, B. O Antônio mora na cidade de Limeira, que fica a 178 quilômetros da cidade de São Paulo, onde ele estuda. Ele costuma dizer que anda 200 quilômetros para chegar até São Paulo. O número 200 é um arredondamento, é uma média. Então, ele fala assim, ó, eu ando mais ou menos 200 quilômetros para poder estudar. Represente na reta o percurso de Antônio utilizando a sequência de 10 em 10. Olha aí, começamos lá com 100. Depois do 100 eu vou contar 10, ó. Porque ela não falou que a minha sequência teria que ser de 10 em 10, então ficou assim, ó. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. A gente não queria chegar no 200, que é a quantidade de quilômetros que ele anda?
Então, a nossa reta numérica saiu do 100, foi até o 200 e a gente fez uma sequência de 10 em 10. Mais uma, C. As crianças estão brincando com um simulador de dança. Ai, que legal, hein? Agora a gente vai dançar música junina, né? Observe quantos pontos cada uma conseguiu fazer e represente na reta numérica, com sequência de 20 e 20. Olha aqui, presta atenção. Lá para a gente medir os quilômetros que ele andava para estudar, era de 10 em 10. Agora ele pediu para você de 20 em 20. Vamos ver como é que ficou? Ele já te deu aqui, ó, que o Pedro 440, a Beth 360, o Jorge 320 e a Fátima 420. Mas como vai ficar esses números na nossa reta numérica? Ó, 300. Na sua reta numérica já tem o número 300. Então, a gente vai começar a contar de 20 em 20. Então, 300. O Jorge, já entrou o Jorge, porque ele fez 320. 340 a gente não tem. A Beth, 360. 380. 400. A Fátima, 420. E o Pedro, 440. E a gente conseguiu completar a nossa reta numérica. Esse exercício é desse jeito mesmo, tá? Nós vamos completar a reta numérica de 20 em 20. 7.1, Arthur de Mello. Observe a reta numérica, verifique a sequência em que os números foram escritos e assinale a alternativa que aparece os 4 próximos números dessa sequência. Olha a dica que ele deu aí pra nós. Ficou fácil o exercício, porque ele deu uma dica aqui, ó, supimpa. Por quê? Tá vendo em cima da reta? De 5 em 5. Então, a gente já sabe que essa reta vai contar de 5 em 5. Olha, 5 mais 5. E ele foi pulando. Imagina um canguru pulando. Foi pulando. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, ficou lá 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ele quer saber quais são os próximos números. Ó, se eu contar 60 mais 5, eu vou ter o quê? 65. 65 mais 5, 70. Mais 5, 75. Mais 5, 80. Quais os números que eu vou ter? 65, 70, 75 e 80. Se você marcou a letra C, parabéns, você acertou. 8 horas, relógio. De acordo com o que aprendemos, o relógio marca o tempo de 5 em 5, né? Esse é o modelo de um relógio analógico. Recorte os ponteiros e os números abaixo do relógio e vamos montar o nosso relógio legal. Na atividade de vocês, eles colocaram lá os ponteiros e colocaram uma sequência de número todo embaralhado de 5 em 5. Por quê? Porque você vai montar os minutos do seu relógio. Então, vamos lá. Eu já montei o meu. Vê se o seu ficou igual ao meu, ó. Começamos lá no 12, lá em cima do 12, tá vendo? 0. Por que 0, professora? Porque quando o ponteiro grande tiver no 12, significa que é uma hora exata. Eu sempre falo para os meus meninos assim, para os meus alunos na minha sala, ó, o ponteiro pequeno é o ponteiro fofoqueiro. Se o ponteiro pequeno tiver apontado para o 1, é 1 hora. Se o ponteiro pequeno tiver apontado para o 6, 6 horas. Se o ponteiro pequeno tiver apontado para o 10, 10 horas. Agora, o ponteiro grande não, ele marca os minutos. Ele marca de 5 em 5. Vamos lá? Então, a gente vai marcar o ponteiro que não é fofoqueiro, que é o dos minutos. Ó, então, ficou 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Se o seu ficou assim, você acertou. Próxima. Agora que você já sabe as horas no relógio analógico, vamos descobrir as horas dos relógios abaixo. Vamos lá? É hora da hora. Meninos, ó, ponteiro pequeno não é o fofoqueiro, então eu já vou bater o olho aqui e vou ver onde que tá o meu ponteiro pequeno. O número que ele estiver apontando, gente, é a hora. E o ponteiro grande? Eu falei que o ponteiro grande é de 5 em 5. Se você ficar na dúvida, volta no exercício anterior e vê para que número que ele está apontando, que ele vai te mostrar os minutos, tá? Primeiro relógio ficou 8 horas e 50 minutos. O segundo ficou 8 horas e 10 minutos. O terceiro, 1 hora e 45 minutos. O quarto, 1h40. 4h30. Pode ser 4h30 também, tá? E o último, 2h35. C, agora você fará o inverso. Por que o inverso? Porque agora ele te deu as horas e você vai colocar os ponteiros. Esquece, o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande os minutos. Muito bem, professor. Então, vamos lá. 4h45, ó, o pequeno no 4, o grande no 9. O pequeno no 6,
o grande no 2. O pequeno no 11, o grande no 5. O pequeno no 8 e o grande no 11. Meninos, é isso aí. Tá fácil, né? Foi bem fácil, muito fácil essa atividade. José Marcos Xerém falou para nós o seguinte, que o relógio abaixo indica a hora em que o Roberto iniciou sua atividade. Pessoal, eu vou confessar, eu sou uma pessoa que sou muito acelerada. Na hora que eu olhei aqui o exercício, eu já olhei, 10:10, marquei 10:10. Depois eu fui rever, eu falei, não, tá errado, não é 10:10. Porque ele falou assim, ó, que ele demorou 1 hora para concluir a atividade. Qual a hora que ele terminou essa atividade? Ele não quer saber quantas horas que está o relógio. Ele quer saber quantas horas, 1 hora depois. Porque ele falou que ele começou a atividade 10:10, mas ele terminou 1 hora depois. Então ele terminou a atividade 11h10. Se alguém for acelerado igual eu, com certeza errou, né? Escola Santa Maria, vamos lá. Exercício 9. Em muitas construções e objetos, podemos observar o uso de diversas formas geométricas. Você vai poder perceber que os objetos à sua volta não apresentam a mesma forma. Cada local que você olhar na sua casa, você vai perceber que ele tem uma forma diferente. E as formas podem ser uma pirâmide. Olha, pode ser uma pirâmide. Tá dando aqui, ó. Uma pirâmide. Pode ser uma esfera. A esfera. Pode ser um cone. Vamos achar o cone, professora. O cone. Pode ser um paralelepípedo. A gente tem uma dificuldade de falar essa palavra, né? Paralelepípedo. Ó, achei ele aqui. Paralelepípedo. Ele também pode ser um cilindro. O cilindro. Ele pode também ser o cubo. Está aqui o cubo. Então, temos aqui, ó, todas as formas geométricas. Eu mostrei para vocês. Mas aí, no seu livro, também tem as formas geométricas. Mas o exercício pergunta assim. Observando o quadro acima, escreva o nome do sólido geométrico que representa cada objeto citado. Se eu olhar aqui, ó, qual que é que mais me parece uma geladeira? O paralelepípedo, você acha que parece uma geladeira? Parece, né? Ó, parece uma geladeira. Muito bem. Parece uma pilha. Cilindro? Cilindro é a cara da pilha, né? Uma pilha. A bola. A bola os meninos acertam assim, ó, né? De cheio. E as meninas também, né? Chapéu do palhaço. Cone, professora. E por fim, o dado. Certinho? Pessoal, muito bem. Essa era a proposta 18 da sequência de atividades que o CEMED enviou para nós, né? Pra gente poder resolver. Os exercícios estavam muito bons, né? Foi legal resolver, eu fiquei muito feliz de estar aqui mais uma semana com vocês. Ó, vamos combinar assim? Esse ano não vai ter como ter a festa junina na escola. Então, ó, enquanto eu danço daqui, você dança daí. Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa festa junina, né? Meninos, muito obrigada por mais essa aula. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima semana.